Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo rápido hoje falando sobre esse novo preço-alvo aqui dos analistas de mercado. Na verdade, cerca de 10 analistas em consenso dando recomendação de compra em virtude já do cenário precificado, sobretudo a questão de minério, China, questão imobiliária, questões macroeconômicas e tudo mais. Uma coisa que vocês devem tomar cuidado é esse preço-alvo aqui da plataforma da Microsoft vem trazendo 18,26, mas veja só, é em dólar, né? Então, se você pegar qualquer plataforma para pegar dólar hoje, você vai perceber que, de fato, o valor recomendado pelos analistas de 18,26 dólares dá 91,58. A gente até pode observar que a cotação atual está na ordem aqui de R$ 60,00, R$ 60,80. De fato, a Vale vem sofrendo algumas pressões de preço, porém o cenário está mudando um pouco. Eu tenho observado algumas notícias, provável que você também, como por exemplo, até alguns bancos já dando recomendação, rotacionando a sua carteira e selecionando aqui Vale 3 como oferta no seu portfólio de ações e muito também por conta já dessas precificações. Até mesmo o banco BTG Pactual vê um EBITDA gerado aqui na Vale para o próximo ano, né? Vamos colocar assim, 24, 25, né? Mesmo sofrendo um impacto na queda do minério de ferro, hoje marginalmente entre 120 a 140 dólares a tonelada, imaginando um cenário de 100 dólares a tonelada, ou seja, caindo aí 20, 25, até 30%, mesmo assim ela teria um caixa bem robusto. E o que alguns perguntam é, legal, mesmo então o minério de ferro caindo, frente ao que tem hoje, como seria o pagamento de dividendos, uma vez que a Vale vem retribuindo muito bem os seus acionistas na forma de dividendo, né? Então a gente pode perceber que nos últimos 12 meses, claro que isso daqui é retrovisor, é passado, mas aqui está por volta de 11,5%, praticamente batendo aí a nossa Selic. E a própria matéria até fala que sim, olha, ela será capaz, mesmo com uma pressão sobre o minério de ferro, alcançar dividendos no mínimo aqui entre 6 a 7%. Aquele número mágico que a gente sempre busca, né? Ações acima de 6% de dividendos, né? Pelo menos aí 6% que faça, que dê algum sentido para que a gente possa observá-la como uma boa ação para poder proporcionar, né, remuneração para os seus acionistas. Isso eu achei interessante. Outra coisa também interessante, fato relevante, ela vem adquirindo novas empresas, novas companhias. Eu sempre, isso é opinião minha, né? Eu fico sempre com o pé atrás quando uma empresa ela começa a adquirir ativos que não faz muito parte do seu core business, né? Por exemplo, a Vale, uma empresa de mineração, assumindo aqui, né, quase que a sua totalidade ou a sua totalidade da parte da CEMIG, geração e transmissão. Essa aquisição aqui, olha, de Aliança Geração de Energia. É claro que, de certa forma, é necessário a Vale, assim como tem a CSN e a própria CBA Alumínio, em ter fontes próprias de geração e transmissão de energia para você poder baratear o custo, né, dos seus ativos ou do seu operacional. Então aqui não fugiu muito da questão do seu core business, até fala dessa capacidade de geração de energia que pode beneficiar bastante aí a questão das suas margens, né? Mas é sempre um ponto que a gente tem que ficar atento. Até porque na própria apresentação aqui eles falam, né, olha, solução de minério de ferro. A empresa ela vai sair daquilo que não dá lucro para ela e vai focar só em ativos irreplicáveis. O que é esse ativo irreplicável? Solução de minério de ferro, ela é uma das maiores do mundo, e aqui um pouco por conta dessa aquisição. Metais para transição energética, e também entra um pouco aqui de energia, né? Então, a gente sabe que o cenário global está mudando, muitos materiais estão sendo substituídos e ela também quer ficar atenta a esses metais que compõem a transição energética, coisa que falamos tanto e que você ouve falar bastante. Por parte ainda dos analistas, a gente pode observar que a Vale tem uma precificação até que interessante, ela está mais ou menos aqui no meio, já está atualizada. Ela está um pouquinho mais barato que a Semin, né? Lembra da Semin, o hype que teve, né? Chegou a subir 150%. E a Vale caiu aqui cerca de 20, 25%, sendo aqui uma empresa praticamente irreplicável, uma das mais consolidadas do mundo.
ela está indo um pouquinho mais caro que Uzi Minas e o próprio grupo aqui, Gerdau, tanto a sua holding quanto a própria metalúrgica, ok? Quando a gente olha aqui meio que para as perspectivas futuras, como a gente já disse, valor lá em cima, 91,86 aproximadamente, né? 91,58. Eu até vou abrir aqui o meu painel de ações inteligentes, olha, que ele consegue fazer com base em lógica de mercado, sempre dados atualizados. Vamos ver quanto que para ele aqui está a Vale, né? Eu vou até abrir a versão 2 aqui, vou pedir para ver, pegar já a versão 2, que é a versão atualizada, que utiliza dados, né, em tempo real de mercado. Vou até usar aqui, ó, filtros, vou pegar aqui, vou colocar Vale 3, colocar em maiúsculo, né, porque os tickers estão tudo em maiúsculo, Vale 3, e vamos ver aqui com um dado fundamentado quanto que valeria. Para Benjamin Graham, o pai do Velho Invest, e para Joe Greenblatt, a ação da Vale está realmente barata, valor teto de 93,07, então se você observar está muito próximo lá dos 91,58, que os próprios analistas estão colocando. Então veja que aqui, não é, a nossa planilha ela utiliza dados fundamentados. Por que eles falam que está barata? Um ROI alto, preço sobre valor patrimonial justo para uma empresa como a Vale, o PL baixo e um excelente dividendo. Ah lá, e se você observar, ela está bem atualizado, 60,83 e 11,49 de dividendos. Se você for lá no site do Investidor 10 e também, por exemplo, Fundamentos e a própria B3, estou trazendo dados atualizados. E não só Vale você consegue ver como uma ótima oportunidade. Se eu limpar aqui o filtro e pedir para trazer só ações baratas de Greenblatt e também de Graham, aqui ó, só as ações baratas, a gente consegue ver aqui, ó, pelo menos, tem uma lista aqui de pelo menos 69 ações em boas oportunidades para ou investir, estudar, né, e para você também passar a observar. Se quiser acesso a esse painel, vou deixar o link aí nos comentários e também na descrição. Então, voltando aqui, a gente vai dar uma analisada nos valuations da empresa. Eu estou mudando agora, eu vou começar a usar o do Investidor 10, que pelo menos em algumas empresas que eu vi, o Status Investing estava meio trazendo dados, não estava assim tão precisos conforme outros dados, né? Eu até andei observando isso. Coloca aí nos comentários onde você costuma buscar, se você usa o Investidor 10, Fundamentos ou o próprio Status Investing. Eu vou começar a usar aqui esse daqui, o Investidor 10, ok? Preço sobre valor patrimonial, 1,45. Interessante, como dissemos, a Vale tem ativos irreplicáveis, é uma das maiores do mundo, então esse preço é muito justo. Dividend yield nem precisa falar, 11,49. Lembrando que isso é passado, não é garantia de futuro, mas remunerou muito bem os seus acionistas. PL, bem baixo, 6,91. Interessante, PL da Vale no momento interessante. Houve uma queda, uma precificação aqui em função China, minério de ferro, questão imobiliária na China, macroeconomia. Então, aqui realmente se apresenta como uma oportunidade na questão de queda das cotações. Não é recomendação de compra nem de venda, fato é que é uma oportunidade na questão de preço, né, de ações que caíram, né? E a cotação atual, R$ 60,80. Bem baixo, né, do que normalmente costuma operar aí a Vale, né? E quando a gente olha aqui num cenário de 5 anos, se você observar, conforme a gente disse ali em relação ao preço, veja que ela já chegou bem próximo aqui dos 90, 90, 90, e os preços mais baixos que ela já trabalhou, pelo menos nesses últimos 5 anos, né, olha, foi na faixa aí de R$ 60, R$ 60, R$ 60, R$ 60 aqui e agora neste momento aqui. É por isso que os analistas estão colocando como R$ 91 o preço justo e o preço teto, e também Benjamin Graham, né, também vem falando sobre esse preço aqui, tá certo? Continuando então a nossa análise, a gente até pode observar aqui alguns múltiplos interessantes, como por exemplo, margem EBITDA 38%, bem interessante. A margem líquida quase 20%, então acima aí dos nossos 2 dígitos, né, com gosto. Quando a gente olha o payout, a empresa tem se preocupado bastante com os acionistas, especialmente aqui, olha, retribuindo muito, né, ou seja, contemplando seus acionistas com quase 80% do lucro líquido ajustado, o que é importante. Lucro por ação lá nas alturas,
8,8, talvez seja um dos maiores da bolsa. E olha a eficiência operacional aqui da Vale, um ROI de mais de 20%. Pois é. Então ele consegue aqui gerar uma eficiência operacional tão grande que o seu retorno sobre o equity, sobre o investimento, é mais do que a Selic, é 20%. Né? Por isso que renda variável consegue exponencializar aí os seus investimentos. Uma margem líquida também de 20%, o que é interessante, ok? E uma margem bruta de 42%. Ela consegue converter quase que 50% das suas margens, tá certo? Quando a gente olha aqui, olha, eu quero olhar dois dados históricos. Vou pegar o PL, ó. O PL aqui, normalmente, olha, ele fica aqui na ordem de 11%, né? E hoje está 6,91. Interessante, está bem baixo. E o preço sobre valor patrimonial, olha lá, já chegou a 2,25, 1,8, 2,1, 1,83, agora está 1,45. Também bem precificado. Né? Se você observar, momentos melhores só aconteceu aqui, olha, naquele período de Mariana e Brumadinho, salvo engano, né? Ó, bem nesse período aqui. Do resto, é só para cima aqui dessa escala de 1,44. Tá? Hoje está 1,45, assim como o PL, né, fica aqui na linha, né, a linha de 12,04 está pela metade. Ou seja, os preços estão os mais baixos e quando eu pego o LPA aqui, olha, aqui na média está dando 6,6, hoje está 8,8. O mercado não é bobo, o preço está lá embaixo, o lucro está lá em cima, por isso que os analistas estão enxergando esta assimetria aí. Se você enxerga essa assimetria, coloca aí também nos campos dos comentários. Ah, e não esquece também de falar qual que é o seu preço médio, coisa que a gente gosta de observar bastante aqui. Outra coisa interessante, dividendos nos últimos 5 anos, dá só uma olhada, média 8,12. Está muito bom, né? Acima dos nossos 6%. E na visão dos analistas de longo prazo, pelo menos entre 6 a 7%. Aqui, ó, mesmo com o aço já precificado lá nas suas mínimas. Se a gente parar o mouse mais ou menos aqui, olha, e colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, ao invés de colocar como dividendo pago nos últimos 5 anos, e a gente tira uma média mais ou menos. Ó. Aproximadamente, vamos colocar aqui R$ 6,50. Então, se eu pegar aqui, olha, R$ 6,50 dividido pelo nosso 0,06, preço que você poderia pagar, pelo menos R$ 108. Ela está cotada a 60, por isso que tem essa margem interessante aqui, ok? Voltando um pouco aqui para a apresentação da empresa, a gente consegue observar que ela também vem numa vertente bem interessante, não só a parte de minério de ferro, mas não sei se você sabia, ela está tendo uma excelente produtividade e um aumento nesses materiais de transição energética, como por exemplo, olha as minas de cobre como está subindo. Em 2022 foram 253 toneladas, em 2023 327. Tá? Então, realmente, a empresa vem crescendo bastante. Na questão do níquel, alguns fatores externos diminuiu um pouco essa produção, mas ainda está numa escala interessante aqui. Olha que bonita essa planta de níquel aqui, ó, que eles têm. Pois é. Então, uma empresa com um olhar no futuro, né? De fato. Então, se você quiser uma análise agora um pouco mais completa sobre Vale, coloca aí no campo dos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.